Olá, começa agora mais um programa Questão de Ordem, aqui pela TV Câmara Campinas. A você desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que você pode acompanhar este programa aqui pela TV, claro, e também por meio das nossas redes sociais, o Facebook/TV Câmara Campinas. Hoje a gente vai falar aqui no programa Questão de Ordem sobre um assunto que está preocupando o mundo inteiro, o coronavírus. Olha só, separei aqui alguns dados para a gente ter noção dos números. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 100 mil casos foram confirmados em todo o mundo e quase 4 mil pessoas morreram. No Brasil, 25 casos foram confirmados. Preocupação, claro, que também já chegou aqui em Campinas, que tem 11 pacientes com a suspeita da doença e em outras cidades da região são mais 4 suspeitas. Então, para falar sobre esse assunto, a gente está com 3 convidados aqui no estúdio. O vereador Pedro Tourinho, também presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara, com o vereador Carmo Luiz, e com a Valéria Almeida. Ela é médica infectologista e também coordenadora da Vigilância de Agravos e Doença de Campinas. Eu queria já agradecer a presença de vocês 3 aqui no estúdio por aceitar vir falar ao vivo com a gente. Muito obrigado, Vivi. Obrigado a todos. Um prazer estar com a Valéria Almeida e o nobre vereador Pedro Tourinho, um parceiro aí, um grande vereador, que é sempre um prazer militar junto com você aqui. E para nós, você que nos assiste através da TV Câmara, o privilégio de podermos aí tratar dos assuntos relacionados ao nosso cotidiano, ao trabalho que desenvolvemos na TV Câmara no nosso dia a dia. A sua audiência é sempre sinal de grande prestígio para nós. Bem, boa tarde também, quero agradecer muito o convite, falar do prazer de estar aqui com o Carmo e com a Valéria mais uma vez para debater as questões da nossa saúde pública. Valéria, obrigada também por aceitar o convite. Eu que agradeço e espero poder esclarecer as dúvidas de todos os ouvintes para que todo mundo saia bem informado daqui. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria lembrar você de casa que também pode participar aqui do nosso programa enviando dúvidas, perguntas, comentários por meio do nosso WhatsApp. Olha só, é o 019 97829 3776, esse número que aparece agora na sua tela. A gente tem falado muito, todo mundo, todas as notícias sobre o coronavírus, mas ainda gera muita dúvida. O que é o coronavírus, como se pega, de onde saiu, de onde surgiu? Valéria, você pode explicar de forma resumida o que é então esse coronavírus? Que muito se fala, mas tem gente que ainda não sabe exatamente o que é. O coronavírus é uma espécie de vírus, né, que no caso desse vírus já tem alguns estudos que demonstram que ele derivou de um vírus que infecta morcegos, né, e que já teve outros vírus chamados coronavírus, que são da mesma família, que eles causam um quadro de uma infecção respiratória, tá? No entanto, esse coronavírus novo, que foi descrito no final do ano passado e começo agora de janeiro, ele começou a circular na cidade de Wuhan, na China, né? E ele começou a manifestar com uma forma de uma pneumonia muito grave. E as pessoas começaram a adoecer e terem essa pneumonia, e foi quando foi feita a identificação desse novo vírus que antes não causava doença nos seres humanos, né? Então, ele não era conhecido de causar doença dos seres humanos e agora a gente sabe que ele é um novo vírus que derivou de um coronavírus de morcego e que causa uma pneumonia nos humanos que pode ser grave. Tá? Ele leva rapidamente à morte? O senhor que também é médico, vereador Pedro Tourinho? É importante as pessoas saberem que a absoluta maioria dos casos de infecção pelo Covid-19, que é o nome que deram para esse novo coronavírus, são infecções que não vão se diferenciar de modo algum de um quadro gripal comum. Tá? Então, as pessoas, vai ter muita gente que vai ter coronavírus e não vai nem ficar sabendo que teve. É importante as pessoas saberem disso, né? Então, a maioria dos casos vai ser benigno. Na China, a gente já teve mais de 80 mil casos, né? Está próximo de 100 mil casos confirmados nesse momento e uma mortalidade na casa dos 3%. Então, quando fala assim, ele causa a morte rapidamente, calma para quem está nos assistindo, é um quadro gripal que, como a maior parte dos quadros gripais, evolui de forma benigna.
para certos grupos o risco é mais alto. Gripe, a gente tem todo ano, viu, Vivi, um quadro, por exemplo, de uma infecção sazonal pelo vírus influenza. É um vírus que, como eu disse, falei da gripe, é um dos principais vírus causadores de gripe, né? E que na absoluta maioria dos casos também evolui de forma benigna, mas que mata muita gente. Todo mundo sabe, né, que influenza mata muita gente, principalmente certos grupos mais vulneráveis. Então, o coronavírus tem um padrão que é parecido, porém com uma mortalidade mais alta. Então, ele é mais mortal do que o vírus da influenza que a gente está habituado a encontrar, né? Ele não é tão mortal quanto outras infecções por coronavírus que nós tivemos alguns anos atrás. Por exemplo, nós temos o MERS-CoV, que é um coronavírus que circulou no Oriente Médio alguns anos atrás, 2013, que ele mata 34% das pessoas que tiveram contato com a doença. É um negócio horroroso, porque é um vírus que se dissemina com facilidade, né? Porque esses vírus têm uma taxa de reprodução alta e aí, realmente, seria um imenso problema para a humanidade se esse vírus se espalhasse. Da mesma forma, o vírus da SARS, lá de 2002, que matou cerca de 9%, 10% de quem teve contato com o vírus, pelo menos das pessoas, dos casos confirmados. O coronavírus é bem mais baixo, né? Está na ordem de 2% a 3%, com os estudos que foram apresentados até agora, né? E particularmente em pessoas que têm condições de saúde mais frágeis pela coexistência de doenças respiratórias, de diabetes, de doenças cardíacas, pessoas na idade muito avançada, né? Então na população com mais de 80 anos chega perto de 14% a mortalidade, aí já não é brincadeira, é muito alto. Então esse vírus, quando ele evolui de forma negativa, ele evolui, feito a Valéria falou, com um quadro de pneumonia. As pessoas vão começar a sentir febre, ter muita tosse, dor no corpo, né, falta de ar, e aí vão procurar um serviço de saúde, né, se tiverem acesso a um serviço de saúde, e muitas vezes isso vai evoluir com aquilo que as pneumonias muitas vezes causam, que são quadros de insuficiência respiratória. O pulmão não dá conta, por causa da extensão da infecção, de fazer a troca que ele precisa fazer habitualmente, e aí as pessoas evoluem, né, com necessidade de intubação orotraqueal, com permanência em leito de UTI, e infelizmente muita gente morre. Então essa é a situação, mas a primeira coisa é que as pessoas saibam que esse é um vírus que tem inclusive casos assintomáticos, casos de gente que contrai o vírus e não apresenta sintomas. Então pode ter gente que já teve coronavírus no Brasil e nem ficou sabendo. Tá? Isso, inclusive, é um desafio, porque muitas vezes essas pessoas podem até, as pessoas que estão com poucos sintomas, podem transmitir o vírus achando que é um resfriado comum, uma gripe e tal. Então, essa é parte da dificuldade que esse vírus apresenta. Como todos os vírus que estão associados a esses quadros respiratórios, eles têm uma maneira de se disseminar que é muito bem adaptada aos nossos modos de vida, nossa organização. Então, eles se espalham muito rapidamente, é por isso que a gente está vendo essas situações de fechamento mesmo da vida pública nos lugares. O norte da Itália, por exemplo, hoje, né, 25% da população da Itália, a área mais rica e desenvolvida da Itália, está inteira em quarentena, né? O negócio está fechado, as pessoas não podem sair de casa. A China fez o maior quadro, a maior ação de quarentena da história da humanidade, de todos os tempos, foi empreendida pelo governo chinês nesses últimos 60 dias, uma coisa sem precedente. Eles fecharam o trânsito de mais de 65 milhões de pessoas que não podiam fazer nada, cidades fantasmas numa das economias mais pujantes do planeta. Então, enfim, é um baita desafio, mas a gente precisa primeiro colocar as coisas no lugar aí. E, vereador Carmo Luiz, o senhor que tem também bastante contato aí com a população, o senhor percebe que tem muita dúvida, que a população está assustada, que simplesmente um espirro já acha que pode ser a doença? Como que está esse questionamento com a população? O que elas falam, que as pessoas falam para o senhor? Então, a percepção que nós temos ainda não é de susto, né? Eu acho que é uma preocupação generalizada que já existe dentro da sociedade mundial em função dos próprios números econômicos, como nós falávamos antes, eu e a Valéria, de tudo que vem acontecendo no mundo todo. E no nosso caso, no nosso país, especialmente da nossa região metropolitana, que temos aí um aeroporto internacional, que tem um fluxo de passageiros e de pessoas muito grande. E o que nós também gostaríamos de levar à população é justamente o que o Pedro disse. O coronavírus, o vírus influenza já está no nosso meio. Nós temos aí um novo vírus, né? um novo modelo de vírus, mas com um índice de mortalidade pequeno. E o que nós temos que fazer é justamente nos organizarmos como sociedade, não apenas a nossa, aqui de Campinas. É claro que parabenizar aí
toda a nossa vigilância epidemiológica da cidade, do nosso estado, do nosso país, na verdade, porque o que estamos assistindo é realmente algo muito diferenciado. Nós estamos realmente observando e está sendo colocado à prova todo o profissionalismo destas grandes equipes que trabalham no nosso país e que eu tenho certeza que dará conta do resultado e fará com que, da forma como já chegou o vírus no nosso país, mas nós vamos ter com certeza toda a capacidade de fazer a gestão e fazer com que consigamos superar. É um obstáculo da humanidade, eu acredito que passaremos por muitas fases destas, o futuro prediz isso e é necessário que nós aprendamos a lidar. Cada vírus que vem, nós melhoramos em alguns aspectos e o aspecto mais importante que nós temos que melhorar é com relação ao conhecimento, à cultura, saber lidar, ter os números, ter informações e também saber se relacionar dentro da sociedade no momento de importância como é esse que estamos vivendo e que preocupa bastante todos nós. Porque nós não sabemos, nós temos aí um ponto de interrogação, nós percebemos que ele tem uma capacidade de reprodução, de contágio bastante forte, mas nós estamos aí preparados, acreditamos na nossa vigilância epidemiológica. Nós fizemos um projeto de lei, onde determina aí um caso de emergência, em casos de emergência, quais os pontos que devem ser colocados para a nossa cidade no sentido da proteção. Mas eu tenho certeza que já são pontos que a vigilância já vem trabalhando e já vem fechando as portas onde é possível para que possamos realmente obter o controle, o maior controle possível desta epidemia que estamos enfrentando na sociedade mundial. Acaba sendo um trabalho em conjunto, Valéria? Eu acho que é super importante que a gente tenha todos os parceiros organizados para isso, né? Então é importante que a Câmara se mobilize, que tenha vereadores que conheçam as necessidades. Eu só gostaria de destacar, para deixar claro para os ouvintes, que a gente ainda não tem evidência de circulação do coronavírus no Brasil, né, na comunidade em geral. Até agora a gente está vendo que os casos estão restritos às pessoas que vieram dos países onde está havendo a transmissão na comunidade ou pessoas que entraram em contato com essas pessoas, principalmente familiares próximos, né? Então, é só para destacar que, por enquanto, não há evidência de que o vírus está sendo transmitido. O que não quer dizer que ele não vai ser, muito pelo contrário, né? A gente viu como que aconteceu na Itália, nos outros países, que começa com a introdução do vírus e chega um momento que ele começa a circular. Exatamente. Né? Então, a gente já está se antevendo, a gente está elaborando um plano de contingência, focando nas principais, onde as pessoas que têm mais risco, né, em aquisição desse vírus, mas a gente acredita que em breve talvez ele circule realmente na comunidade. E eu acho que daí a população tem que estar bastante ciente do que é importante fazer, né, para evitar infecções respiratórias, porque a gente está chegando aí no outono, né? Daqui a pouco a gente vem o inverno, ainda que a gente não tenha neve, que a gente não tenha um inverno extremamente rigoroso, né? Porque a gente não fica tanto em ambientes fechados, né? Aqui no Brasil, no inverno, a gente sai, os ambientes são mais abertos, né? Mas é importante que a gente rememore que agora os vírus vão circular, todos os vírus respiratórios, né? Não vai ser só o coronavírus, e tem muitos que causam doença, né? E Pedro Tourinho, você também como presidente da Comissão de Saúde, a comissão vai fazer algum trabalho voltado a isso, essa divulgação, essa conscientização? Já tem algo previsto? Nós já tivemos uma reunião extraordinária aqui da comissão, algumas semanas atrás, em que a Secretaria Municipal de Saúde veio justamente apresentar a situação do coronavírus. Evidentemente, essa situação evoluiu desde então, né? Mas a gente já teve, então, notícia dos preparativos que a Secretaria Municipal estava tomando para enfrentar essa situação. A presidência da Câmara criou uma comissão especial para o acompanhamento da situação do coronavírus. Eu sou membro dessa comissão, o presidente da Câmara conduz a comissão, então acho que tem o vereador Max Bernardelli, tem um olhar da Câmara para essa questão, né? A gente confia muito, é importante que as pessoas saibam que o Brasil tem um privilégio. Com todos os problemas, o Sistema Único de Saúde é a principal vacina que os brasileiros e brasileiras têm para enfrentar isso, que é um sistema
amplo, muito vigoroso de vigilância, com sistemas de informação que se comunicam de forma muito ágil, muito eficaz, né? Com uma rede de sistemas que é de serviços assistenciais que é universal. Então, a gente até viu um caso, né, que viralizou agora aí de uma pessoa do DF que foi procurar a rede privada. A pessoa era possuidora de um plano de saúde e ela acabou sendo internada no SUS porque era onde existia oferta de assistência para essa usuária. A gente espera que ela tenha a melhor assistência possível. Não estou dizendo que o SUS Campinas está bem, que está tudo tranquilo, está batendo bola, mas a gente sabe que existe um corpo de medidas que podem ajudar a enfrentar essa situação. A gente teve agora o início aí, né, de 47 médicos residentes na área de saúde da família nas unidades básicas de saúde da cidade. Eu estou com a esperança de que isso vai ajudar a nossa rede a dar uma desafogada. A convocação de profissionais médicos e enfermeiros também nesse momento é bastante oportuno, né, porque seria realmente muito dramático a gente enfrentar uma pressão epidemiológica feita essa que nós vamos ter. A dengue, me parece que a dengue pode ser que esse ano ela não seja tão ruim feito a gente estava esperando por causa de questões climáticas e tudo mais. Pode ser que eu esteja errado, tomara que não. Né? A gente estava esperando algo muito horrível e tal que tudo indica até o momento está só ruim. Não, estou sendo franco, né? É isso que está acontecendo com a dengue, está só ruim. Associado a isso, um vírus respiratório com quadros graves e aí o início do outono, quer dizer, a perspectiva de sobreposição de fatores que vão pressionar as capacidades do nosso sistema, do jeito que o sistema estava, por exemplo, em dezembro do ano passado, eu confesso que eu estava apavorado. Mas eu acho que a gente está, talvez, começando a afiar um pouco a nossa lâmina aí para conseguir se defender nessa situação que a gente está prestes a enfrentar, né? As pessoas tem que ter, acho que a gente tem que fazer um trabalho, no caso de informação e divulgação, muito grande sobre aspectos, por exemplo, do que a gente chama da higiene da gripe, né? Etiqueta da gripe. Etiqueta respiratória. Etiqueta respiratória é o termo que as pessoas têm usado. Chique, né? Que é ensinar as pessoas o que fazer para não se expor, para evitar espalhar, para evitar contrair, ter contato com o vírus de forma desnecessária. Acho que a Valéria pode falar disso melhor do que qualquer um aqui, mas... Então, medidas que visem esse tipo de ação são muito eficazes e elas seriam, na minha opinião, parte central, uma das espinhas dorsais da estratégia de enfrentamento. Né? Essa questão da etiqueta da gripe tem que ser reforçada para a gente conseguir enfrentar isso. E, Valéria, quais são as medidas que estão sendo tomadas na cidade, caso, de repente, surjam mais casos suspeitos ou até se comprove aqui? A gente está trabalhando muito com essa questão de trabalhar a informação de etiqueta respiratória, né? Porque, na verdade, você precisa impedir a transmissão. Vai chegar, mas ele tem que chegar devagarzinho, né? Quanto mais devagar ele chegar e as pessoas forem ficando doentes aos poucos, não tudo de uma vez, né? É mais fácil de controlar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente orienta a etiqueta respiratória, isso é uma coisa que a gente deveria fazer todos os anos, com bastante frequência, deveria ser ensinado nas escolas, instruídos. E é engraçado que agora parece que as escolas resolveram ensinar isso, que é etiqueta respiratória só por causa do coronavírus, né? E como que é essa etiqueta respiratória? O que a gente tem que fazer? Etiqueta respiratória é assim, primeiro, tem vários vírus respiratórios que circulam e que causam quadros que a gente chama de síndrome gripal, que parece uma gripe, mas não é gripe. Ou é gripe, ou é o vírus da influenza, ou é rinovírus, metapneumovírus, bocavírus, rinovírus. Tem muitos vírus, tem uns 200 vírus respiratórios que causam a mesma coisa. Inclusive, viu, coronavírus. Inclusive coronavírus. Provavelmente alguém aqui na sala já teve coronavírus, viu? Só para contar, porque eles são responsáveis por um percentual dos quadros respiratórios todo ano. Existem outros tipos de coronavírus que já circulam, que não é o novo coronavírus, mas já existem outros que já são identificados e causam quadro respiratório. Quem trabalha com isso, conhece bem. Então, eles causam tudo um sintoma muito parecido, né? Que popularmente se chama gripe ou resfriado, que é o quê? O nariz escorrendo, dor de cabeça, pode ou não ter febre, garganta raspando, dor de garganta, tosse, né? Geralmente uma tosse mais seca, né? Às vezes um quadro de dor no corpo, mal-estar acompanhando. Tem vários vírus que causam isso. E todos esses vírus, eles são transmitidos da mesma forma, né? Principalmente, um vírus que é muito comum ter, que a gente tem agora, que dá em criancinha, é os vírus sincicial, né?
né? Vírus sensicial respiratório, agora nessa época do ano, um monte de bebezinho pequeno, criancinha pequena, acaba tendo. Quadros graves, né? E às vezes pode evoluir com um quadro grave. E todos são da mesma forma. Você é tossir, respirar, é secreção, né? Quando você, a saliva, é secreção nasal, então você espirra na pessoa, a pessoa adquire. Ou você espirra num lugar, a pessoa põe a mão ali e põe no rosto, né? Então, o que é importante? Vai tossir, vai espirrar, né? O ideal é que quem tem sintoma respiratório de qualquer gripe deveria usar máscara para proteger os outros, né? Em sociedade. Tem uma ideia de que a proteção é para o outro, para aquele outro indivíduo. Eu posso ter qualquer resfriado, mas eu não quero passar para outra pessoa. Usar máscara, né? Máscara simples, aquela máscara que a gente chama de máscara cirúrgica. A pessoa que tem sintoma respiratório deve usar aquilo para não passar para outra pessoa, né? Para não ficar tossindo, passando para outra pessoa. Você vai tossir, você não está usando máscara, mas você tem um evento que você vai tossir, né? O que você faz? Você cobre o seu nariz e o seu rosto. Cobre preferencialmente com essa parte, com o cotovelo que a gente fala. Cobre aqui, tosse, respira, tosse aqui, né? Por que não na mão? Porque você vai fazer assim, você vai pôr a mão aonde? Olha, para todo mundo. Aí meu colega Pedro Dorim põe a mão aqui e pega, né? Escravos de Jó, vai levar o vírus para lá, né? Então, tossir assim, se não tem, ou então lenço, usa um lenço descartável e joga. Lenço descartável, não aquele de paninho? Não aquele que os avós usam de paninho e põe no bolso, né? Um lenço descartável, joga e depois lava a mão. Né? A gente tem o hábito bastante de lavar a mão com água, sabão, sabonete, pode ser sabão, sabonete, qualquer um dos dois, elimina o vírus, né? Eu vi que você chegou com um potinho de álcool em gel na bolsa. Gel. Funciona realmente? Funciona, é bom ter dentro da bolsa? Tem que ser álcool 70%, tá? Quem tiver, você pode usar, ele substituir a água e sabão, porque a água e sabão às vezes a gente não tem disponível em todos os lugares, né? Então, se a pessoa, o álcool gel é muito mais prático, né? Então, ele funciona, o álcool gel é 70%, água e sabão, lavar a mão. Quando eu falo sabão, é sabão e sabonete, tanto faz, né? Sabão, sabonete, detergente, tudo isso mata o vírus, né? E isso é muito importante, as pessoas terem essa consciência de estarem sempre fazendo isso, né? Outra coisa, evitar lugar aglomerado. Isso é o básico que a gente sempre fala para a mãe não levar o bebezinho pequeno no shopping, não levar para lugar que tem muita multidão, porque onde tem muita multidão concentra o maior número de pessoas, e não tem uma pessoa ali doente, se ela não está respeitando essas etiquetas respiratórias, ela pode passar para outro. Ela pode contaminar alguém. Aquela história de evitar de ficar pegando na boca, no nariz e nos olhos o tempo todo, né? Então, infelizmente, eu mesma tenho esse cacuete, né? As pessoas têm esse cacuete, né? De falar, de pôr a mão no rosto, no olho. Então, a gente não pode levar a mão suja para a mucosa do olho, do nariz ou da boca, porque são as portas de entrada do vírus. Carmen Luísa, é preciso ter esse conhecimento, né? Divulgar para a população, né? Porque por mais simples que seja, tem gente que ainda não sabe esses cuidados, essa etiqueta aí. Etiqueta respiratória. Etiqueta respiratória. O que nós percebemos, e até foi citado pela Valéria, é que em função, é claro que não é a primeira epidemia, mas é uma epidemia agora que está assustando muito a sociedade mundial. Ou seja, nós estamos observando que todos estão muito atentos, a TV Câmara com um tema, muitos canais de televisão, e todos eles tratando disso. Eu acredito que nós estamos aí entrando no nível cultural diferenciado, onde há essa nova concepção de proteger as mucosas, e são três, são básicas, é olho, nariz e boca. Evitar realmente levar a mão não é fácil, muitas vezes até pelo dia a dia. Muitas vezes não é fácil também não estarmos em lugares aglomerados, o nosso trabalho mesmo não nos permite que isso aconteça, mas é necessário que haja o máximo de consciência e lavar a mão muitas vezes ao dia, e lembrar que o álcool em gel é um grande aliado à nossa sociedade, já em várias instituições, supermercados, as pessoas têm agido no sentido de disponibilizar o álcool em gel. E eu gostaria de aproveitar e chamar a atenção de um assunto que é muito, que é essa história da não vacinação de gripe. O índice de vacinação de gripe tem sido muito pequeno, o nível tem sido muito pequeno, as pessoas não têm dado a devida atenção na respiração. O governo adiantou agora para o dia 23 de março o início
o início da vacina, dessa vacinação, e é necessário que a sociedade se organize, participe de verdade do processo de vacinação, porque se a sociedade não assumir a responsabilidade de se vacinar, levar o idoso, todos nós agirmos, especialmente o grupo que tem maior capacidade, ou seja, que sofre maior... Que sofre mais, na verdade, esses grupos precisam que vá ser vacinado. E nós precisamos de quebrar, porque nós não tínhamos esse problema com relação à vacinação. O nosso país foi um país que venceu muitos problemas, muitas epidemias, muitas doenças graves em função da vacinação. E agora é necessário que a sociedade todas juntas, possamos realmente fazer e cobrir o maior índice de vacinação possível para podermos enfrentar esse outono e inverno que virá. E tenho certeza que se estivermos realmente unidos, com relação ao Comitê de Crise Epidemiológica, eu tenho absoluta certeza que o nosso país está preparado para enfrentar essa crise, tendo em vista o conhecimento que nós temos dos trabalhadores da vigilância sanitária do nosso país. Mas é necessário que a sociedade faça o papel dela, indo buscar a vacina e ajudando com a etiqueta também respiratória. E eu tenho certeza que venceremos esta grande batalha. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes a gente vai para um breve intervalo. Lembrando que você de casa pode enviar perguntas por meio do nosso WhatsApp, 019 é o 978293776. O programa Questão de Ordem volta já já. O programa Questão de Ordem está de volta. Hoje o assunto é sobre o coronavírus. Eu recebo aqui no estúdio a Valéria, o vereador Carmo Luiz e o vereador Pedro Tourinho para falar sobre esse assunto que tem preocupado aí o mundo inteiro. E a gente abre esse segundo bloco com perguntas do pessoal de casa. Chegaram aqui algumas perguntas por meio do nosso WhatsApp. Olha só. A Tatiane, da região do DIC 3, ela quer saber como identificar os sintomas da doença. A gente até falou um pouquinho no primeiro bloco, já que esses sintomas são bem parecidos, né, Valéria? Não tem como a gente identificar, porque, como eu disse, vários vírus causam esses mesmos sintomas, né? Eu acho que é importante saber o seguinte: quadros leves, né, como uma tosse leve, nariz escorrendo, que a pessoa está bem, está se sentindo bem, parece mais um resfriado, a pessoa não ficar tão preocupada, né? O que a gente tem que ficar preocupado, o sintoma que é preocupante para qualquer pessoa que tem um quadro gripal é a dificuldade de respirar, né? Então, esse sintoma que pode dar tanto na influenza como em outras infecções por vírus, por outras gripes, não só no coronavírus, né? É um sintoma bastante importante. A questão da falta de ar, o desconforto para respirar, é um sintoma que a pessoa deve procurar atendimento médico com certeza, né? Diferente de quando a pessoa está com resfriado comum. Não é todo mundo que precisa procurar atendimento médico quando está resfriado comum, né? Tomar remédio, se automedicar? O que fazer? Eu acho que é uma gripe, tomo remédio. Acho que ia ser legal colocar assim, não existe medicamento específico estabelecido para o coronavírus. Os vírus são diferentes das infecções virais, das infecções bacterianas, né? Nas infecções bacterianas nós temos evidências que sobram para mostrar a eficácia dos antibióticos nas situações que são indicadas. Nos quadros virais, mesmo nos quadros de influenza graves, que a gente tem, por exemplo, o oseltamivir como uma alternativa que tem sido amplamente utilizada e testada, né? A gente sabe que a eficácia desses agentes é sempre relativamente mais baixa. E no caso do coronavírus, ainda não tem remédio específico para conter o quadro. Então, o que é oferecido para as pessoas? O alívio dos sintomas, né? Então, de fato, analgesia, né? Com medicamentos como dipirona, paracetamol, etc. Embora, de modo algum, a gente vai orientar aqui a automedicação das pessoas, né? Mas tem muitos medicamentos que são vendidos na farmácia sem exigência de prescrição médica, que são medicamentos habitualmente usados pelas pessoas para se medicarem em sintomas gripais assim.
e o suporte clínico adequado quando das situações feitas essas que a Valéria falou, né, de falta de ar, da gente ter a preocupação com a possível evolução mais grave do quadro. Aí a pessoa vai ter que ser avaliada por um médico e tudo mais. Então, isso que a Valéria colocou é muito importante. Se é um resfriadinho bobinho e a pessoa está bem disposta, está comendo, está respirando com facilidade, está conseguindo conduzir as suas atividades do dia a dia com bom desempenho, calma lá que vai passar. O problema é quando as pessoas começam a apresentar esses quadros e começam a evoluir com essa sensação de peso no peito, falta de ar, dificuldade para respirar. Falta de ar e dificuldade para respirar sempre é um sintoma que preocupa. Então, deve buscar imediatamente uma assistência médica num pronto atendimento ou uma unidade básica de saúde. É legal as pessoas saberem, né? As unidades básicas de saúde da cidade de Campinas, elas têm uma política que é a política do acolhimento, elas estão sendo orientadas, preparadas para poder fazer as avaliações iniciais desses quadros também, né? E aí, a partir dessa avaliação inicial, as condutas adequadas vão ser feitas, né? Se o paciente estiver com um quadro leve, etc., é uma coisa. Se estiver com um quadro mais avançado, mas muitas vezes vai ser realizada internação hospitalar, com oferta de oxigenoterapia suplementar, né? Então a pessoa vai ter um oxigênio para ajudar ela a ficar melhor ali, né? E todas as outras medidas que são associadas a esse tipo de quadro. A gente já tem uma larga experiência com isso, desde o advento do H1N1 em 2009, que foi... Havia muitos anos que não tinha um quadro de infecção viral respiratória, uma pandemia tão pancada, tão forte, feito aquela de 2009 do H1N1, né? E a gente acabou tendo uma experiência, morreu muita gente aquele ano, né, por causa daquele quadro, e a gente, de certa forma, já está com esses sistemas desde então em andamento contínuo, até porque o H1N1 nunca parou de circular. Uma parte grande dos quadros de gripe que a gente tem hoje são provocados pelo H1N1. Estava contando para a Valéria que naquele quadro que teve em 2009 eu contraí, provavelmente, eu tive um quadro gripal relativamente forte enquanto eu estava cuidando das pessoas com aquele quadro. Quer dizer, espalha mesmo, transmite. E não vai ser exatamente esse mesmo sistema que já existe que vai ser utilizado também para dar conta do coronavírus, do Covid-19, que é o nome que deram para esse novo coronavírus. Uma outra pergunta que chegou aqui é do Gustavo, do São Gabriel. Ele quer saber quanto tempo o vírus fica no ar e se fica também em objetos. Ele comprou, por meio da internet, alguns produtos da China. Quando chegar, o que ele faz com esses produtos? Tá tudo bem? Tem que passar álcool gel? Não precisa. Não precisa passar álcool gel nos produtos da China. A gente estima que ele é um vírus que ele fica ressecado. Tem alguns estudos que até mostraram que ele pode permanecer 9 dias em superfície. 9 dias, né? Mas a capacidade infectante dele vai se perdendo com esse passar do tempo, né? Então, ele não é capaz de causar doença, ainda que permaneça 9 dias, né? Mas a gente não está recomendando para ninguém, inclusive várias empresas fazem importação de máquinas chinesas grandes e várias estruturas. Não está sendo recomendado em país nenhum do mundo limpar as... Você pode limpar porque às vezes vem empoeirado, sujo, né? Vale a pena limpar, mas assim, não por causa do coronavírus, pode continuar comprando. Não tem barco que sai da China e chega no Brasil em 9 dias, entendeu? Impossível. Então, assim, mesmo que tivesse um trabalhador com Covid-19 tossindo em cima do teclado que você comprou, quando chegar aqui o vírus já foi. E essa forma de infecção a gente não considera como importante, nós estamos descartando qualquer chance disso. Tem uma coisa que é legal, que ele perguntou do ar, né? Como é que é essa história do ar? A gente tosse, a gente espirra, a gente nem sabe. Ao mesmo quando a gente fala, a gente produz um spray de gotículas que ficam em suspensão no ar, né? E é especialmente quando a gente está mais perto das pessoas que essas gotículas são mais importantes, né? Distância próxima de 1 metro, mais ou menos, né? É a distância chave ali entre uma tossida e as pessoas que estiverem mais perto disso tem mais chance de aspirar essas gotículas que estão no ar. Por isso, parte da higiene, da etiqueta respiratória que a gente falou, tem a ver com essa coisa de não estar em grandes aglomerações. Nessa hora que a gente está aglomerado, a gente está a menos de 1 metro um do outro. Aí uma tossidinha, você respira o ar que estava no pulmão daquela pessoa. Então, parte também do que tem sido sugerido... É manter distância. É manter uma certa distância. Tem hábitos culturais nossos, né? A gente é muito beijoqueiro aqui no Brasil, abraçador e tal. Isso é ótimo, mas nesse momento, isso pode não ser tão bom
né? Então, talvez evitar esse tipo de contato, especialmente com quem a gente já sabe que está com algum quadro respiratório. Então, evitar de abraçar, de ter um contato muito próximo, de ficar a menos de 1 metro de distância de qualquer pessoa que tenha algum quadro respiratório, né? Passa por aí. E essas partículas, depois de pouco tempo, elas descem, porque elas são mais pesadas que o ar, e elas vão se assentar nas superfícies. E é por isso que tem essa preocupação com as superfícies contaminadas e a obrigação de lavar a mão. Lavar a mão. Uma coisa só que chamar a atenção, acho que da população, acho que nesse momento da etiqueta, que nós estamos pensando na etiqueta, a partir do momento que você contraiu aí uma gripe, um quadro de respiratório, tomar cuidado, né? Usar a máscara. A Valéria acabou de falar isso. A máscara, às vezes, estamos tendo dificuldade em adquirir, mas a máscara é fundamental, tanto para proteger o teu próximo, na verdade ela é para proteger o próximo, né? E também aqueles que querem se proteger também dentro de uma condição onde possa haver, a máscara também protege a boca e o nariz, para que você talvez não contraia. Mas é fundamental voltarmos à vacina. Vamos todo mundo, vamos vacinar, vamos trabalhar juntos no sentido de fazer com que essa vacinação realmente seja a maior vacinação da história do nosso país e nós possamos entrar o inverno aí bem mais seguros. Uma outra dúvida que tem surgido bastante, é o coronavírus em pet, né? Em cachorro, gato, porque na China teve um cachorro que foi notificado aí. Então, para tirar essa dúvida, eu conversei com um veterinário para saber, realmente, os bichos os que a gente tem em casa, pode ou não contrair o coronavírus? Vamos conferir. Era um animal que convivia com um humano que teve doença clínica dessa coronavirose. Agora, a gente não tem até hoje uma comprovação, a gente não tem nenhum relato, não tem nenhum caso de animais que tenham desenvolvido doença clínica, quer sejam cães, quer sejam gatos. Tá? Então, por que esse animal teve a detecção do agente? Provavelmente pelo contato próximo com o humano doente. Por que isso? Porque muitas vezes ele tem contato não só com o humano em si, mas às vezes, por exemplo, excreções, secreções, a pessoa espirra, a pessoa passa a mão no animal e claro que nesse material você pode ter a condução do agente para o animal também, né? Então a detecção em si é do vírus, só que não se verificou doença clínica nesse animal. O animal então não desenvolveu a doença, só que ele pode transmitir para outra pessoa, é isso? Não necessariamente também, tá? O que se tem é o quê? O animal tem o agente ali presente, foi detectada uma carga viral muito pequena. Agora, não se comprovou que esse animal tem sim possibilidade de transmitir para outro humano. Tá? Isso pode ser possível? Claro que pode. Por quê? Porque a partir do momento que ele carrega, que ele tem aquele vírus presente no corpo dele, no pelo, se ele tem esse vírus presente, claro que é possível que no contato com um novo humano ele faça essa transmissão. Agora, da mesma forma, isso não tem comprovação ainda. Então é preciso ter cuidado, né? Aqui no Brasil a gente está tendo vários casos aí de coronavírus. Uma pessoa que está com esse vírus e tem um animal, qual que é o cuidado que ela deve ter? Tá. O que é muito importante, né? Apesar de não se ter doença clínica no cão até o momento verificada, essa possibilidade não foi comprovada. Primeiro ponto, apesar de não se ter comprovação da possibilidade de que esse animal que tenha se detectado o agente, ele possa transmitir também, claro que a gente tem que ter precaução, cuidados básicos. Então, o que é importante para nós em casa? Qualquer pessoa que tiver uma suspeita de gripe, né, ou aqueles sinais clínicos que remetam à coronavirose, tem que evitar o contato com o animal. Isso porque não pelo risco em si de transmitir a doença, mas pensar, como eu falei anteriormente, que o animal ele pode ter o papel de carreador, ou seja, de transmitir para outro indivíduo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, se eu tenho diagnóstico de coronavirose, claro que aí sim é importante a precaução, tá? Você evitar esse contato para tentar evitar também a transmissão para outros indivíduos e, claro, com isso você ter uma possibilidade de epidemiologia. E vacina sempre em dia? Claro que é importante a gente manter a vacinação dos animais em dia. Tá? Não digo, eu vou vacinar o meu cão com uma vacina múltipla para se proteger contra esse coronavírus. Não, a gente falou que não se tenha comprovação dessa possibilidade.
Aparentemente o coronavírus, esse que está circulando, o chamado Covid-19, é um coronavírus espécie específico para o humano. E da mesma forma a gente tem cães com vírus específicos que circulam nessa espécie, gatos com vírus específicos, bactérias que circulam nessa espécie, e a gente tem vacinas que previnem esse tipo de problema. Tá? Então, como exemplos, no cão a gente tem vacina de coronavírus, parvovírus, sinomose, leptospira, leishmaniose, ou seja, são vacinas que devem ser feitas naquele animal e que a gente tem que manter em dia o protocolo vacinal. E no caso do gato, a mesma coisa. A gente tem o coronavírus da espécie, a gente tem o vírus de imunodeficiência felina, a gente tem os vírus respiratórios, bactérias respiratórias do felino, leucemia viral, ou seja, a gente tem agentes e vacinas específicas para a espécie também. Manter em dia a vacinação do animal. Dúvidas aí esclarecidas. Agora eu queria que você tirasse a dúvida, Valéria. Não estou bem, estou com sintomas fortes, aonde eu devo ir? Eu vou para a UPA, eu vou para um posto de saúde, vou para a Unicamp, como que está a situação? Na verdade, assim, a princípio, na situação que a gente se encontra agora, que não está tendo a transmissão sustentada, né, a gente está recomendando qualquer hospital de Campinas é capaz de atender qualquer caso que seja suspeito de coronavírus, assim como qualquer pronto-socorro, né? Então, a gente está pedindo agora, na situação atual, que as pessoas estão mais... Os casos que estão suspeitos mesmo são de quem viajou, quem veio de fora, a gente não está tendo vírus circulando. Na situação atual, a gente pede para as pessoas procurarem ou um pronto-socorro ou uma unidade de pronto-atendimento do município, tá? No entanto, quando a gente tiver transmissão sustentada, né, quando a comunidade inteira tiver o vírus circulando, aí provavelmente todas as unidades serão unidades para se atender. Eu acho que é importante a gente destacar duas coisas aqui que eu queria falar. Uma é que pessoas, lembrar que é uma recomendação que a gente sempre dá no inverno, né? Isso a gente sempre faz em todo inverno. Pronto-socorro é o pior lugar para você ir se você não está tão doente, né? Isso é uma recomendação, lembre que a gente sempre dá, porque até tem vários relatos que as pessoas contam. Eu fui no pronto-socorro porque eu estava com o pé quebrado, voltei com uma gripe. Porque onde vão as pessoas que estão doentes? Vão no hospital. Como que é a transmissão? Pertinho. Como que está a superfície? Né? As pessoas vão lá e tal, porque a gente não tem tanto essa cultura da etiqueta respiratória, que acho que é até um bom momento para a gente sedimentar isso na nossa sociedade, né? Então, o hospital é um lugar que a gente tem que ir quando está doente, de verdade, né? Então, quando que você deve procurar um hospital, um pronto atendimento, pensando numa forma mais grave do coronavírus, ou de uma influenza mesmo, que é a gripe, né? É quando você tem dificuldade para respirar, você tem uma febre que persiste por mais de 48 horas. Dificuldade para a gente respirar, a gente fala que é falta de ar, que é quando a pessoa falta o fôlego, né? Ela não tem fôlego, parece que está faltando fôlego. Então, essas pessoas prioritariamente procurar um atendimento médico. Se você está só com o nariz escorrendo, a garganta raspando, e você acha que você consegue ficar bem e não está com dificuldade para respirar, repense se realmente precisa procurar atendimento médico, porque os hospitais são um grande foco, principalmente no inverno. A gente vê muito isso, amigos, conhecidos, familiares. Nossa, eu fui para o hospital para tratar uma coisa, voltei com outra. Nossa, nosso nobre vereador está tossindo. Até interessante. Isso aqui, acho que é o ar. Isso é uma coisa. E a outra coisa da etiqueta respiratória que o vereador Carmo falou, que se a gente está com sintoma respiratório, a gente pode passar para outras pessoas, né? Então, evite visitar na família, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente nunca visita bebê pequeno quando a gente está doente, não é? Então, agora, se a gente está doente, evite visitar pessoas idosas, né? Porque essas pessoas idosas, elas que têm maior risco para ter complicação de vírus respiratório. Então, a gente tem que seguir essas coisas. Uma outra coisa que é relativa ao trabalho, né? Também não é hora de ninguém ser super-herói nessa situação. Desenvolveu sintoma respiratório, tá tossindo? Vai num serviço de saúde, não tá bem? Obtenha um atestado médico e não vai trabalhar no lugar que tem um monte de gente. Ficar o dia inteiro tossindo no escritório, na fábrica,
e tal, com um monte de colegas de trabalho em volta, você vai transmitir para os seus colegas de trabalho. Eu sei que é difícil, esse é um ponto particularmente delicado, porque as relações de trabalho são tensas, mas todas as orientações que a gente tem visto têm falado isso. A gente não pode ser instrumento de difusão do vírus no ambiente de trabalho, né? As equipes médicas têm que ser orientadas, né, para que, no caso, evidentemente, de constatação de um quadro respiratório efetivo, com características sugestivas de um quadro gripal, né, com febre, tosses, tudo, dá o atestado médico para a pessoa poder ficar em casa e poder se recuperar em casa, né, porque senão os ambientes de trabalho, o ônibus do deslocamento, todos eles se tornam espaços privilegiados de disseminação do vírus. Isso é um problema mesmo. E essa questão do hospital é até interessante na Itália, né? Um dos pontos a partir do qual o vírus se espalhou para o norte da Itália foi justamente o hospital, né? A equipe não sacou que estava com quadro de coronavírus ali na primeira avaliação. E aí, o paciente que foi o caso que iniciou a epidemia na Itália, espalhou para o hospital e do hospital espalhou para o norte da Itália toda e agora está pegando gente adoidada. Um caso confirmado no Brasil também foi uma pessoa que visitou um hospital, não porque estava gripado, por outra causa, e chegou aqui e contraiu no ambiente hospitalar. A gente sabe, né? Ambiente hospitalar, muitas pessoas acabam se infectando com vírus respiratório, porque a sala de espera é muito grande, demora lá dentro, né? Então, acaba acontecendo isso. Não é o melhor lugar, inclusive para sarampo também a gente sempre fala, né? Também para sarampo, para gripe, para influenza. Então, aí, uma forma de se prevenir, né? Só procurar mesmo se não tiver muito legal, muito bem de saúde, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, já está acabando. A gente tem muito assunto ainda para falar, né? Muita coisa para falar sobre esse tema. Eu queria deixar o convite para vocês participarem não só do Questão de Ordem, mas também como outros programas aqui da casa, que a gente vai continuar falando sobre o coronavírus, acompanhando tudo o que está acontecendo, para você de casa aí ficar sempre informado o que acontece aqui na nossa cidade e também na região. Então, mais uma vez, obrigada pela presença aqui de vocês. Eu que agradeço. Obrigado você, Vivi, a TV Câmara, né, pela oportunidade, né, vereador Pedro, de podermos tratar de assuntos relevantes à sociedade e a Câmara Municipal podendo dar o seu destaque dentro do tema que é de prioridade para a sociedade aí. E mais uma vez vou repetir, né, vacinação, proteção, não precisa ir no pronto-socorro pela primeira gripinha, se avaliar. E também não visitar, como ela disse, crianças, pessoas idosas, no momento que você estiver com gripe. E também o caso do Pedro Torinho, aqueles que tiverem oportunidade de, muitas vezes gripados, evitar locais de grande aglomeração também ajuda. Então, que nós possamos todos juntos vencer esta grande batalha que a nossa sociedade está enfrentando. Bem, muito obrigado e a gente está sempre à disposição para prestar esse serviço aqui de informação. Obrigado, Valéria. Estamos aí. Prazer, viu, Valéria? Prazer foi meu, eu agradeço. Em nome do Departamento de Vigilância e Saúde, a gente está à disposição para sempre esclarecer a população. Então, mais uma vez, obrigada a vocês três e a você de casa também. Muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima semana. Tchau!